Bom, basicamente agora que nós conseguimos entender o que é um transgênico, ou seja, que tem essa inclusão de um gene de outra espécie, nós vamos entender então como isso acontece, como isso é feito, como se utiliza a engenharia genética, né? Como se utiliza essa tecnologia do DNA recombinante, quando eu pego o gene de uma outra espécie e faço que ele seja incluso nessa espécie que eu quero e se expresse ali. Basicamente, o que eu estou fazendo com isso é manipular o padrão de proteínas de uma célula pela alteração dos genes dela. Ou seja, quando eu tenho lá um milho transgênico, que o milho normalmente era consumido pela lagarta, vamos pegar um exemplo aqui, a lagarta do cartucho ia lá e raspava a folha do milho e acabava consumindo essa folha. Quando eu faço um milho transgênico que a lagarta não consegue mais comer, porque ela inicia a raspagem da folha e ela acaba morrendo, porque ela ingere ali uma proteína que tem uma ação inseticida, nesse caso a proteína Cry, que vem de uma bactéria, né? Era originalmente produzida por um bacilo. Eu tenho então que é uma modificação no padrão de proteínas da célula do milho. Agora aquela célula, além de tudo que ela já produzia para ser um milho, ela produz uma nova proteína, que é essa proteína que tem ação inseticida e, portanto, a lagarta, ao tentar consumir, ela acaba morrendo. Então, basicamente, a construção desse DNA recombinante, ela depende da ação de uma série de enzimas, né? Nós fazemos essa alteração, ainda que se fale às vezes de maneira ilustrativa, né? Como se nós tivéssemos tesouras biológicas para cortar e remendar o DNA. Basicamente, o que nós usamos são enzimas que fazem e acabam tendo, né, uma certa função de cortar e de recombinar e de garantir que funcione de maneira adequada. Um dos princípios básicos da transgenia é justamente esse, que o código genético ele é universal, ou seja, já que todos nós, enquanto indivíduos, temos um descendente comum, né? Pelo menos é isso que prega, né? A teoria aceita hoje da evolução da vida. Nós temos que o código genético, ou seja, aquelas 4 letrinhas do nosso DNA, A, T, C e G, são as mesmas letras que governam, né, a vida em organismos muito mais simples também, como bactérias, como, né, protozoários, vírus, né, ou como animais de porte maior também, né? Nós temos hoje já também exemplos, né, de transgenia, ainda que não liberado no Brasil, né, inclusive em peixes, né, em salmão transgênico e tudo mais. Então, basicamente, como esse código é o mesmo, ou seja, uma informação que ela funciona, que ela consegue produzir uma proteína lá em uma bactéria, ela também consegue produzir uma proteína em um bovino, em um ser humano, né, em um outro indivíduo. Por isso, né, que a sequência codificadora de genes de uma bactéria pode sintetizar proteínas em plantas, por exemplo, que é algo comum aqui no desenvolvimento de transgênicos. E como que se produz uma planta transgênica, então, né? Essas plantas transgênicas recebem um ou mais genes de outros seres vivos, né, com o objetivo de apresentarem essas novas características, né? Então, essa imagem aqui ela ilustra muito bem, né? Eu não vou fazer a leitura total, mas vocês podem dar um pause se quiserem no vídeo e conseguir ler cada uma dessas fases aqui. Mas basicamente o que ela explica, essa sequência, né? Inicialmente a gente identifica e isola uma característica que a gente quer, então, né, no caso lá, queria-se uma característica para garantir que a lagarta, né, morresse, ou seja, uma característica inseticida. Conseguiu-se identificar ela no Bacillus thuringiensis e se isolar essa característica. Então se transforma, né, no caso das plantas, uma planta para que ela adquira essa característica, para que eu consiga fazer com que este gene aqui que eu percebi ele seja inserido e se torne funcional na planta. Então tem dois métodos aqui, o de biobalística e o de agrobacterium tumefaciens, que são os métodos mais comuns de serem utilizados em plantas. Nós vamos ver nos slides mais adiante o detalhamento, como é que eles funcionam. Depois eu vou precisar selecionar, então, ou seja, quando eu faço essa modificação, eu não consigo modificar uma planta inteira. Nós vamos ver o método. Eu vou modificar algumas células. Então, depois disso, eu vou precisar selecionar quais células que realmente sofreram essa modificação, quais células que receberam o gene que eu quis colocar ali e que tem a característica desejada. Depois de selecionar, então, eu preciso regenerar uma planta inteira a partir daquelas células modificadas. Vou fazer todos os testes, né, de biossegurança, né? Nós vamos ver que o método em si ele traz algumas incertezas, porque eu nem sempre tenho certeza do local onde esse gene foi colocado, eu não tenho certeza se ele pode vir a ter algum efeito epistático ali, né, ou a interagir com outros genes, então eu preciso ter testes, né, para garantir a segurança dele,
para que depois eu tenha, então, aprovação para poder ter a liberação desse produto no mercado. Então, basicamente, eu seleciono um gene, né, identifico, isolo ele, multiplico, insiro ele, né, no indivíduo que eu quero modificar, e aí esse gene incorporado, né, nessa nova célula dá origem, então, a um novo organismo inteiro. Né? Depois de identificado e isolado o gene, né, eu vou multiplicar ele, né, e para poder, então, estar fazendo aí essa inserção. Né? Nós temos diferentes formas de fazer essa inserção em plantas. As duas principais, como eu falei, são a Agrobacterium e a biobalística, que nós vamos ver de maneira um pouco mais detalhada. Né? Mas o principal objetivo que tem para qualquer uma dessas transferências de genes é fazer com que, né, se expresse uma característica de outro indivíduo com o qual ele não tem compatibilidade sexual. Então eu tenho aqui uma planta de milho que está expressando uma característica de uma bactéria. É impossível na natureza que eu consiga fazer o cruzamento de um milho com uma bactéria. Não há compatibilidade sexual, são espécies totalmente diferentes. Então eu consigo fazer isso através da transgenia, ou seja, fazer que um gene que é de bactéria se expresse ali no milho. Né? A diferença dos métodos, né? Ou seja, eu falei que tem mais de um método, e por que nós precisaríamos de mais de um método? Né? Basicamente, essa necessidade de mais de um método, ou esse uso de mais de um método, ele se deve principalmente ao fato de que nem todas as plantas aceitam muito bem todos eles. Nós vamos ver que dependendo da planta, funciona melhor um ou outro método. Só para explicar para vocês essa figura aqui, ele mostra isso. Tem uma bactéria, foi isolado o DNA da bactéria, né, foi clonado ele, ou seja, foi multiplicado. Dentro desse DNA tem o gene, que é o meu gene de interesse, que aqui está representado pela cor vermelha. Eu extraio ele, fabrico ele, né, e insiro ele, então, nesse caso, na minha planta, né, poderia ser um outro organismo, mas para nós aí, em especial, o que mais tem são plantas mesmo. E qual é a diferença? Por que fazer um transgênico, né? Já que a gente poderia e fizemos durante muito tempo a melhoria das características das plantas através de cruzamentos, né, e de melhoramentos comuns. Eu vou mostrar para vocês agora um quadro, uma tabela, que ele compara a transgenia com uma prática que é o retrocruzamento, que é um dos métodos de melhoramento genético, para a gente tentar entender um pouco o que há de tão diferente entre essas técnicas, né? Então, aqui é uma comparação entre o método de retrocruzamento, que é um dos métodos de melhoramento de plantas convencional, e a transgenia. Basicamente, né, o objetivo, quando eu faço retrocruzamento, eu quero alterar ou eu quero introduzir uma característica. Na transgenia também, a mesma coisa. Né? A natureza dele, ou seja, no retrocruzamento eu faço uma substituição de alelos. Né? Lembra se a planta tinha um azão, tinha um azinho, eu queria que ela expressasse uma característica dominante, eu vou dar um jeito de substituir um desses azinhos por um azão, através de vários cruzamentos. Né? E quando eu tenho a transgenia, não. Eu estou falando de introduzir uma nova sequência. Então, vai continuar tendo o azinho que tinha, né? O azinho, que era o gene original, e eu vou ali inserir um novo gene, que vai trazer uma nova característica que ela não tinha. O tempo, né, o retrocruzamento aí de 3 a 6 anos para produzir uma nova variedade. A transgenia é bastante variável, nós vamos ver dependendo da técnica que a gente usa, né, e do objetivo que a gente tem aí. É difícil prever, porque não é um método, né, 100% de certeza que eu chego no resultado que eu quero. A tecnologia, né, de cruzamento é simples, da transgenia é bastante sofisticada. O pool gênico, né, ou seja, o conjunto de genes, a variedade que eu tenho para poder trabalhar, no retrocruzamento é limitado. Se eu estou fazendo um melhoramento de milho, eu vou ter no máximo para trabalhar ali todas as características que todas as plantas de milho do mundo têm. Né? E aí eu consigo trabalhar com alguns cruzamentos. Se eu estou falando de transgenia, é ilimitado, porque eu vou conseguir colocar nessa planta de milho características de qualquer outra espécie, né? Seja de uma bactéria, seja do que for. Né? Quem sabe vocês já tenham visto, eu mostrei acho numa aula inicial, né, um pé de fumo que ele era fluorescente, ou seja, né, não existe na natureza um pé de fumo fluorescente. Né? Então, no melhoramento convencional, nós nunca conseguiríamos fazê-lo. Mas, a partir do momento que eu consigo extrair o gene de um inseto que produz luminescência, né, ou no caso de um outro organismo, né, um organismo aquático que produz fluorescência também, inserir dentro da planta de fumo, eu percebo que aqui o meu pool gênico, a minha variação, ela é ilimitada, porque eu pego características de qualquer outro indivíduo vivo existente.
O custo aqui é baixo, né? Aqui vai ser elevado. Os resultados, né? Aqui são previsíveis, né? Eu sei que cruzando, né? Uma planta com a outra, o máximo que eu vou ter vai ser a característica, né? De uma ou de outra, né? E melhorando elas. E são limitados também. No caso da transgenia, são imprevisíveis. E nós vamos ver por que eles são imprevisíveis quando a gente entender os métodos mesmo. Então, a incerteza que a gente tem quanto o local do gene, quanto o efeito que ele pode ter. Então, a gente não tem certeza total até que a gente faça os testes de biossegurança. E são ilimitados, né, os resultados que eu consigo. Efeitos adversos são muito raros, né, no retrocruzamento. Já na transgenia são bastante frequentes, tanto que nós não temos tantos transgênicos assim, se a gente for pensar, porque são muitos cruzamentos para que eu consiga ter realmente aquilo que eu quero, né? Muitos testes, muitas tentativas de inserção de gene para que eu consiga chegar realmente no resultado que eu quero. Então tem uma série ali de efeitos adversos, né? De genes marcadores, nós vamos ver que podem vir a ser um problema, que são genes que acompanham o gene que eu quero levar junto. Geralmente são genes de resistência a antibióticos, né? Que podem vir a trazer algum problema. Né, efeitos pleiotrópicos, como eu falei, lembram, né, quando a gente tem a questão da pleiotropia, quando um gene ele expressa mais de uma característica, então ele pode, naquele contexto daquele novo indivíduo, que tem outras rotas metabólicas do que o indivíduo original, vir a expressar algum outro efeito que não é o que eu tinha interesse no início. E a distribuição dos benefícios, né, basicamente aqui eu tenho instituições públicas e privadas, pequenos agricultores e consumidores, e a transgenia hoje, né, os maiores benefícios dela ainda estão focados bastante nas grandes empresas, nos grandes agricultores, até porque nós temos muitas vezes, ainda que não seja permitido formalmente no Brasil, uma espécie de venda casada, né, porque tu compra uma determinada semente e aquela semente te obriga a comprar alguns insumos, porque justamente faz parte, né, do pacote tecnológico que ela foi feita. Nós tivemos no Brasil umas iniciativas alguns anos atrás que não vingou, mas que era da tecnologia Terminator, devem ter ouvido falar, que é uma tecnologia onde a planta, né, tu comprou a semente transgênica para produzir o grão e ela mata a sua própria semente, ou seja, se tu tentar colher aquele grão para plantar novamente, tu não consegue, né, para evitar que tu use a tecnologia sem comprar semente, exceto se tu aplicar um produto, né, que pode vir a reverter essa questão do Terminator. Então era uma forma também, né, as empresas diziam, né, que obviamente era para garantir a segurança, para que a gente não tivesse uma disseminação de transgênicos fora do controle, mas nós temos ali basicamente um controle muito grande do que o agricultor consegue acessar e está produzindo então. E aqui mostra, né, de maneira ilustrativa a diferença entre esses dois métodos. Então eu tenho aqui o método tradicional, né, onde eu vou acrescentar diversos genes à planta. Então percebam, eu tenho aqui um pedaço de DNA da planta que eu quero a característica e aqui da variedade que é receptora. Então eu tenho aqui, por exemplo, um pé de tomate, né, uma planta comercial de tomate que tem uma variedade selvagem de tomate que é resistente, né, a uma determinada virose. Eu quero passar esse gene de resistência à virose. Com o método de cruzamento tradicional, não tem como eu passar só um gene, né? Eu faço esse cruzamento e eu vou ter aqui uma planta que ela é uma hibridação dessas duas, ela é uma mistura, ela traz algumas características dessa e algumas dessa. Pode ser que traga também aquela que eu quero, mas vai trazer outras junto, né? É por isso que às vezes leva vários anos que eu preciso fazer aqui vários retrocruzamentos até conseguir fazer que seja mais próxima possível dessa e mais próxima com a aquisição dessa característica que eu queria passar. Quando eu estou falando da engenharia genética para a produção de transgênicos, o que eu tenho é basicamente isso. Eu não vou fazer nenhum cruzamento. Eu pego a planta que eu quero modificar, pego a planta que tem a origem do gene que eu quero que se expresse, eu extraio somente ele, coloco ele dentro dessa nova planta, e aí eu vou ter ali então essa nova planta. Uma nova cadeia de DNA que tem tudo aquilo que tinha a variedade comercialmente desejada e também aqui esse gene que eu quero alterar. Antes disso, né, na próxima aula nós vamos entrar nos tipos de transgênicos mesmo que tem no Brasil, nos eventos transgênicos, e que nos ajudam a entender melhor o que está no mercado e o porquê. Eu vou recomendar que vocês vejam um vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo também no Moodle. Vai ter o vídeo Esculpindo a Vida, um vídeo de 8 minutos do canal Nerdologia. E é um vídeo onde ele fala um pouco, mostra um pouco disso, né? Como é que a gente vai construindo, passando características. Ele fala, inclusive,
pouquinho dos transgênicos. Vejam o vídeo e depois façam os exercícios. Abraço.